As pessoas que acompanham o meu programa sabem que eu exerço a atividade de jornalista, apresentando programa de televisão, escrevendo em jornais e também na advocacia, como advogado tributarista. Mas, acima de tudo, um observador político do que acontece no nosso país. Vivemos no Rio de Janeiro uma crise sem precedentes, uma questão de insegurança que chegou ao ponto de uma intervenção do governo federal. Cada vez mais os traficantes, as milícias vão trazendo problemas para a população, principalmente os mais carentes, os mais pobres. E, na verdade, os políticos pouco fazem. Políticos normalmente tratam da sua reeleição. Aliás, me dizia um no outro dia que é o primeiro ato depois da posse de um político quando se elege, é já pensar na sua reeleição. E acontece que nós estamos vivenciando também um período de instabilidade no judiciário. O Supremo Tribunal Federal toma algumas posições, ministro dá um voto e um ano depois, como o caso de Gilmar Mendes, muda o seu voto. Se votou errado, penitenciou quem iria se beneficiar daquela medida que ele votou, daquela ação, daquela responsabilidade. É constitucional? Não é constitucional. O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Então, as interpretações da Constituição, a critério do Supremo Tribunal Federal, causa essa incerteza jurídica que o país está vivenciando. Os políticos presos por corrupção, por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, ao ponto que o ex-presidente da República, Lula Inácio da Silva, está preso. Inúmeros deputados federais, deputados estaduais, presos por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Caso específico aqui do ex-governador Sérgio Cabral, que já está condenado a mais de 100 anos de prisão. E muitos que, porventura, ainda serão julgados e penitenciados. E o eleitor está aí cada vez mais desacreditado com os políticos. Mas, só para lembrar, 70 pessoas, candidatos, sentarão aqui na cadeira de deputado estadual, independente de você votar ou não. Quer uma renovação? Escolha um bom candidato. Mas aqui dentro da Assembleia também tem dignos deputados que merecem ser reeleitos, como também na Câmara Federal. O Rio tem 46 deputados federais. Vamos eleger senadores e o próximo governador do nosso estado. Mas a insatisfação é geral. Que país é esse que não respeita as leis? Que país é esse que é o país da roubalheira? O país que não lida com a própria lei que exerce o seu poder, que é a Constituição. Constituição de 1988. O Supremo altera, aumenta a Câmara Federal, os senadores, né? Sem falar os senadores. Como é que pode o Renan Calheiros responder a mais de 11 processos e nunca ser julgado? Porque não vai preso. O senador Renan Calheiros. Só depois de 10 anos é que prenderam o Maluf. E o Renan Calheiros, por que não foi preso ainda? Por que o Supremo não vota os processos que o senhor Renan Calheiros responde? O Supremo Tribunal Federal é que responde. É segunda instância, tem que ir presos, condenados. Agora querem mudar para a terceira instância. Mas Superior Tribunal de Justiça, que é a chamada terceira instância, é composto por membros do Superior Tribunal Federal, do STF. Então, liminar de juiz, como Marco Aurélio, né, que dá uma liminar e depois o plenário caça, essa incerteza jurídica faz que o judiciário cada vez mais se distancie do que diz a Constituição, do que diz a lei magna do país. Portanto, é hora de apenas não ficar criticando, mas de exercer os seus direitos de cidadania, que é o eleitor. Mandar essa cambada de ladrões
dessa roubalheira que tomou conta do país. Não para a cadeia, porque o povo não pode fazer isso, mas tirar deles a imunidade, tirar o seu mandato, não renovar. Acima de tudo, os mais pobres, não vender o seu voto. Porque se você vende por 100, 150 votos, depois você não tem direito a reclamar. Isso é a minha opinião. Você que acompanha o meu programa pode ter uma opinião divergente da minha, mas sinceramente, essa é a minha opinião. Não peço voto para ninguém, não sou candidato a nenhum cargo eletivo. Convidado fui para ser candidato a deputado federal, até para Senado. Mas abri mão, já cumpri a minha tarefa como legislador aqui do estado, do município do Rio de Janeiro. Era isso. Continua o meu programa. Destaque na Alerj, destaque na TV e minha vida como produtor cultural, apresentando espetáculos agora no Senhor Tango, encartar no Teatro Princesa Isabel, sem recurso público, sem patrocínio, sem dinheiro público, dando emprego a mais de 30 artistas e técnicos que exercem os musicais em que eu participo. Precisava dizer isso. Daqui a pouco eu volto.